Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra do Senhor, mais um assunto importante, interessante, algo que eu gosto de sempre tratar aqui, porque eu sou um defensor desta palavra, desta verdade. Nós vamos falar sobre a predestinação e nós vamos falar sobre na linha de raciocínio bastante interessante contra a soberba, contra a ignorância do homem, Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Deus seria injusto se fizesse assim, se fizesse assado. A questão do porquê. As pessoas gostam de questionar Deus como se Deus estivesse pronto para explicar e dar satisfação a tudo aquilo que Ele faz. Não, amados. Soberania de Deus é para Ele agir conforme a sua própria vontade. Estamos aqui para atender, estamos aqui para aceitar aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Estamos aqui para nos sujeitarmos à vontade soberana de Deus. Amém? Se você crê em Deus, crê na soberana vontade do Senhor, então você tem que realmente receber aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando e nos indicando, nos mostrando, nos revelando. Amém? Vamos falar sobre o verdadeiro propósito da predestinação. A questão do porquê que Deus ele escolheu um para a salvação e outros para a perdição. Primeiro que a predestinação não se dá por causa disso, Deus ele não nos predestinou para a salvação. Amém? Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus. Então, aqui existe um ponto importante, um ponto que faz muita diferença no nosso raciocínio. Correto? A predestinação não é para sermos salvos. A predestinação é para que venhamos ser filhos de Deus. Porque na vontade do Senhor, na soberana vontade do Senhor, existe propósito sobre a nossa vida. Amém? Então, a palavra nos ensina isso. Então, para nós iniciarmos, nós vamos lá em Romanos, capítulo 9, Logo direto aqui no capítulo 9, na soberana vontade do Senhor, a liberdade absoluta da graça de Deus. E a partir do versículo 12 que diz assim, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadece-me de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado entre toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Amém? Dime-as então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Amados, vamos parar por aqui. O tema ele é muito claro, muito específico quanto à soberana vontade de Deus sobre a humanidade e sobre o homem. Nós estamos aqui para nos sujeitarmos àquilo que Deus de antemão preparou e designou para a nossa vida, para a vida do homem, para a vida da humanidade. Estamos aqui para aceitar, não estamos aqui para questionar. Eu vejo aqui nesse texto Paulo falando para nós, para a igreja, ou para aqueles que gostam de questionar a Deus quanto a este assunto. Por que me fizestes assim? Amados, olha, aqui a palavra de Deus está nos chamando de ignorante, está chamando você de ignorante. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para você, não seja ignorante. Essa é a questão de muitas pessoas ficar questionando as coisas. Nós estamos aqui para questionar nada, amado. Amém? Nós estamos aqui para aceitar e receber aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Correto? Esse negócio de por que Deus iria escolher uns e não escolher outros. Por que Deus iria me fazer assim? Amados, Deus faz aquilo que Ele bem entender. Deus faz da maneira que Ele bem entender. Correto? É a soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Não estamos aqui para questionar Deus o porquê das coisas. Estamos aqui para entender o para o que das coisas. Correto? Amém? Existe uma grande diferença. As pessoas perdem tempo, debatendo, questionando, discutindo, não aceitando, replicando, seja lá o que for, questionando as coisas a Deus. Deus ele não está aqui para nos dar satisfação. Deus não está aqui para poder explicar para nós o porquê das coisas. Correto? Então nós estamos aqui para atender e entender o propósito de Deus. Entender o para o que das coisas e não o porquê das coisas, amado. Enquanto as pessoas estiverem perdendo tempo, questionando as coisas para Deus, Ele nunca vai ficar
nunca vai receber a palavra de Deus, nunca vai entender a palavra de Deus, vai sempre continuar não entendendo a palavra do Senhor. Enquanto as pessoas estiverem questionando o porquê das coisas, elas nunca vão estar prontas para realmente receber a vontade de Deus e a palavra de Deus em suas vidas, mano. Nós temos que aprender a nos sujeitar à voz de Deus, nos sujeitar à vontade do Senhor. Então, esse é o grande defeito das pessoas hoje dentro da igreja. Né? Essa coisa de ficar questionando e dizendo que Deus é injusto, seria injusto se fizesse isso se fizesse aquilo. Ah, por que Deus ia fazer isso e não ia fazer aquilo? Não, amados, nós estamos aqui para aceitar a palavra do Senhor. Sabe por que as pessoas gostam de questionar? Sabe qual é o sentimento? Sabe o que leva as pessoas a ficar questionando e debatendo e não aceitando a palavra do Senhor, a verdade do Senhor nesse sentido? É a soberba. A soberba é que não permite. O livre-arbítrio, na verdade, né, alimenta a soberba das pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem, né, elas mesmas decidirem. Elas querem achar que elas é que tomam a decisão das coisas. Então coloca Deus em segundo lugar e a sua vontade em primeiro lugar. Isso é soberba. Amém? Esse negócio de ficar questionando a Deus ao invés de entender o porquê, né? Qual é o propósito das coisas, da vontade de Deus, né? São pessoas soberbas que fazem isso, é um sentimento soberbo, mano. Eles sustentam o livre-arbítrio, as pessoas sustentam o livre-arbítrio porque, no final das contas, no fim, querem alimentar a sua própria soberba. Entende isso? Elas querem e gostam de achar de que elas que estão no comando, elas que estão no controle. Por isso que as pessoas muitos sustentam o livre-arbítrio por isso. É a soberba, o sentimento da soberba que não permite que as pessoas realmente venham aceitar a soberana vontade do Senhor. Amém? Isto prova somente uma coisa, esse texto que nós acabamos de ler, que nós somos ignorantes. Aqueles que questionam a Deus, buscam satisfação de Deus, explicação de Deus para as coisas, não aceitando o que a palavra, o que a vontade de Deus lança para a nossa vida, é porque elas estão sendo ignorantes. Não estão aqui, nós não estamos aqui para descobrir o porquê das coisas. Estamos aqui para descobrir ou entender o para o que das coisas. Porque quando nós, agora presta atenção no que eu vou dizer, quando nós visualizamos a palavra do Senhor, a vontade do Senhor nesse sentido, para o que das coisas, nós estamos prontos para realmente entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Correto? A predestinação, o chamado, a eleição, nos leva para um propósito, nos leva para uma finalidade, amada. Quando nós aceitamos isto, procuramos entender para o que das coisas, nós estamos buscando o verdadeiro sentido de sermos o que nós somos. Amém? É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus pede para que venhamos fazer. Por isso que a palavra de Deus ela nos ensina, né, nesta visão, desta forma, que nós estamos aqui para entender o propósito do Senhor. E não querendo que Deus ou que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Enquanto nós estivermos agindo dessa maneira, enquanto as pessoas, ou você, se você se inclui nisso, perde o seu tempo, né, nessa compreensão, na sua compreensão, no seu entendimento de que as coisas têm que ser como você quer, ou como você acha que tem que ser, na sua vontade, dentro da sua vontade, você nunca vai realmente entender qual é o propósito de Deus sobre a tua vida, mano. Porque para que você realmente venha entender o propósito de Deus, você tem que aceitar e receber a soberana vontade de Deus sobre a tua vida. Aí sim você vai estar pronto para realmente mergulhar, né, nessa visão do propósito de Deus sobre a nossa vida. É o que traz sentido para tudo que nós fazemos, para tudo que nós somos, para tudo que nós possuímos. Amém? Quando nós realmente aceitamos isso. Mas enquanto nós estivermos questionando e não aceitando a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus, nesse sentido, estamos rejeitando, né, a vontade de Deus, né, o propósito de Deus sobre a nossa vida, estamos travando também, rejeitando também, né, o entendimento, né, da nossa vida espiritual quanto a realmente entender qual o propósito de sermos filhos de Deus neste mundo. Correto? Então, qual é então o verdadeiro propósito da predestinação? Agora nós vamos realmente explicar o porquê da predestinação, correto? Você vai realmente entender melhor
dentro desse raciocínio. Em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Grave isso aí, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Apenas esse trecho, amado. Então é justamente sobre isto que eu gostaria de tratar aqui. Iniciando esse raciocínio do porquê das coisas e não para o que das coisas, é onde eu quero realmente mostrar e trazer. Aqui está nesse texto de Efésios, né, todo o contexto do propósito de Deus sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, mano. Aqui está explicado, muito bem detalhado, como que a soberana vontade do Senhor, ela é perfeita sobre a nossa vida. Aqui nós enxergamos realmente Deus atuando sobre nós com propósito. Por que com propósito? Porque aqui está, amado, o verdadeiro propósito de nós sermos eleitos antes da fundação do mundo ou predestinados pelo Senhor. Porque ele diz, ó, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos, o quê? Santos e irrepreensíveis. Amados, veja bem, por isso que eu iniciei falando sobre a predestinação, não é para sermos salvos. Ele não nos predestinou para a salvação, ele nos predestinou para sermos alguma coisa, amado. Ele não nos predestinou para irmos a um lugar, ele nos predestinou para sermos alguma coisa. Aqui está o grande segredo. Se nós entendermos isso, se você realmente visualizar essa realidade para a tua vida desta forma, você vai entender o propósito. Vai haver uma facilidade de você assimilar a palavra de Deus na tua vida, essa verdade sobre a tua vida. E veja só, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos, e não para que nós venhamos ou viéssemos ganhar alguma coisa. Esse é o grande propósito, amado. Porque veja bem, se a predestinação, se a palavra de Deus nos direcionasse para isso, nos elegeu antes da fundação do mundo para o céu, ou predestinados para o céu, isso seria muito pouco. Entenda o que eu quero dizer. Veja bem, o fato de nós hoje conhecermos a palavra de Deus, nos apontar para isso, não teria muito sentido, ou não traria para nós um propósito mais definido, mas definitivo, ou definido dentro da vontade do Senhor. Porque predestinado para ir ao céu, isso não traz grande coisa. Agora, quando a Bíblia fala que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis, olha só, nos leva para uma identidade. Olha só, amado. A eleição, a vontade do Senhor, antes da fundação do mundo, de nos predestinar, de nos eleger, é para que nós hoje fôssemos santos e irrepreensíveis. Antes de qualquer coisa, é para que nós tivéssemos uma identidade de filho de Deus, amado. Como ele disse no versículo seguinte. Amém? Nos predestinou para filhos de adoção. Então, aqui está o grande propósito, amado. Entenda isso. Se você realmente visualizar isso com esse espírito, com esta visão, você vai entender que existe um propósito muito maior de que simplesmente nos mostrar que nós vamos para o céu. De que simplesmente nos mostrar que nós vamos obter a salvação. A predestinação tem um propósito muito maior. Amém? A salvação é para quando Jesus vier. O céu é para quando Jesus vier. O que Deus quer é que nós venhamos enxergar a predestinação, a nossa eleição, neste mundo, amado, no mundo espiritual hoje, aqui na sua presença. Entende? Que nós venhamos visualizar o ser chamado Filho de Deus, né? o ser eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensíveis, é para que nós venhamos a realmente exercer aquilo que Ele deseja que nós venhamos exercer. Amém? Então, esse negócio de ficar questionando ou debatendo, predestinado para ser salvo, predestinado para ser salvo e outros para o inferno, não, a questão não é essa, mano. Entenda isso, a questão não é quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A questão é quem vai ser filho e quem não vai ser. Essa é a questão. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. O céu é apenas o resultado. O céu é apenas uma consequência. A salvação é uma consequência da soberana vontade do Senhor e do propósito de Deus sobre a nossa vida, nós que cremos. Qual é? A de ser filho de Deus. É isso que traz sentido. É isso que traz propósito de Deus para nós, neste mundo, no mundo espiritual. Amém? Para aquilo que somos, temos e fazemos, amado.
Então, essa é a ideia da predestinação. Quando as pessoas realmente procurarem entender e visualizar essa questão da predestinação para esse lado, eles vão ter a facilidade de realmente compreender os fatos. Porque enquanto as pessoas estiverem, né, debatendo, quem vai para o céu e quem não é, Deus é injusto, Deus jamais iria fazer assim, eu jamais iria fazer assim, estamos perdendo a oportunidade de realmente nos libertar dos sofismas, das altivezes que essas coisas trazem, da soberba. Amém? Entende isso? Precisamos nos libertar desse livre-arbítrio, desse falso livre-arbítrio que as pessoas trazem para si mesmas, amado. Enquanto as pessoas trazerem o livre-arbítrio para a vida delas, elas nunca vão estar prontas, libertas nas suas mentes, nos seus corações, para realmente entender o propósito do Senhor. Porque o livre-arbítrio vai restringir ela somente aquilo que ela acha que tem que ser para ela, ou que ela quer. Enquanto as pessoas acharem que tudo depende dela, quando que Deus vai operar? Quando que Deus vai agir? Enquanto você achar que você é quem manda, você é que toma as decisões, você é que decide as coisas, quando que Deus vai decidir sobre a tua vida? Quando que Deus realmente vai operar sobre a tua vida? Quando que Deus realmente vai realizar o propósito e a vontade dele sobre a tua vida? Quando você quiser? Se a Bíblia diz que ninguém entende, ninguém busca a Deus porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando que você realmente vai estar pronto para visualizar o propósito de Deus na tua vida? Visualizar o propósito de você ser eleito antes da fundação do mundo, amado. Predestinado para ser filho de Deus. Quando? Então eu queria trazer, vou completar aqui, não fomos predestinados para a salvação, entre aspas, fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Ou seja, nós estamos neste mundo para exercer um propósito muito maior do que simplesmente herdar o reino, do que simplesmente ir para o céu. É de ser filho. Amém? Filho de Deus, mano. Não somos predestinados para ir a um lugar, somos predestinados porque somos alguma coisa. O quê? Filho de Deus. Amém? Então, o que eu quero trazer mais uma vez, reforçar aqui mais uma vez, é que nós precisamos, ou muitas pessoas precisam se libertar do livre-arbítrio. Amém? Abraçar a soberania de Deus sobre a sua vida. Entender o propósito de Deus sobre a vida dela. Que é muito mais além do que simplesmente ir para o céu. Mas de também estar aqui neste mundo para se sujeitar, submeter à vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Amém? Uma vez, né, eu coloquei até um videozinho, um short, esses dias, né, sobre um pastor, que um dia no culto eu estava lá e ouvi, infelizmente, foi um momento muito triste, né, daquele culto, quando aquele pastor pregando sobre o livre-arbítrio, ele disse que Deus não tem o poder de agir na decisão do homem, que o poder está no homem. Então isso no mínimo é falta de conhecimento, de maturidade, de responsabilidade, no mínimo. Sem contar, amados, que eu, sinceramente, isso para mim é uma heresia, uma mentira. Talvez ele faltou ali discernimento para que ele viesse, né, falar aquilo. Deus, ele tem poder de agir na nossa vida quando e bem ele entender, amada. Ainda mais sobre as nossas decisões em receber a Deus ou não. É justamente isso que ele estava falando. De que o poder não estava em Deus, que estava no homem. É o poder de decisão, de aceitar Deus ou não. Isso não existe, amada. Não existe. Amém? Uma pessoa que realmente pensa desta forma, quando que Deus vai ter espaço para realmente operar sobre a vida dessa pessoa? Quando, amada? Quando? O homem não tem poder para nada, muito pelo contrário. Ele não entende, ele não busca, né? Ele não faz a vontade de Deus, ele não tem visão de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Ele pode, porque se discerne espiritualmente, irmão. Então nós precisamos realmente nos libertar. A igreja precisa se libertar desse falso livre-arbítrio. Entende? O livre-arbítrio, se existe, o livre-arbítrio é para as escolhas naturais, práticas da nossa vida, que muitas das vezes nós fazemos. Quantas escolhas eu já fiz errado na minha vida? Entende? São coisas que aí sim existe uma liberdade. Deus, ele respeita essa liberdade que nós temos de muitas das vezes, né, tomar decisões práticas na nossa vida. Mas quanto a receber a Deus, a receber a palavra de Deus, está muito mais além daquilo que está
ao nosso alcance. Amém, gente? Entende isso? É isso que a palavra do Senhor nos ensina, está muito mais além disso. Existe um propósito de Deus sobre a nossa vida que é maior do que a nossa vontade, do que o nosso querer. Ele diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, endurece a quem quer e tem misericórdia de quem Ele quiser, amado. É simples isso. Eu não vejo problema nisso. Mas a mente soberba das pessoas não permite, não deixa elas realmente receberem esta verdade. Elas preferem abraçar o livre-arbítrio, porque abraçando o livre-arbítrio e ensinando outras pessoas, né, é como se elas estivessem no controle. E não é isso que Deus quer. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Não é. Temos que nos libertar disso. Está pronto para realmente ouvir a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Correto? Então, fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Correto? Se nós vamos ser salvos, amém. Isso é uma consequência do propósito maior. De estarmos nesse mundo para ser santo e irrepreensível. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Fique com esta palavra e que você fique bem.